Aleluia! Deus vai fazer uma obra grande na tua vida através dessa campanha. Coisas maravilhosas vão acontecer na tua vida, porque a presença de Deus é que nos mantém de pé. Amém, Jesus? Aleluia! Livro de 1 Reis, no Velho Testamento, livro de 1 Reis, capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo de número 18. A partir do versículo 29, nós vamos ler o 29 e o 30. E depois você mantém a Bíblia aberta para que possamos decorrer a pregação no nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia, já está aqui, né? Maravilha. Amém, Jesus? Diz assim a palavra do Senhor. Passou o meio-dia e continuaram a profetizar até a hora da oferta de cereais, mas não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. Todo o povo e se achegou a ele. E Elias reparou o altar, ou consertou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Amém, Jesus? Glória a Deus. Poder se assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos em Cristo Jesus, aleluia. Pense numa época difícil. Pensa num momento negro, no momento que Israel estava vivendo nessa passagem de 1 Reis, capítulo 18. Nós conhecemos o contexto. Israel estava verdadeiramente como uma nação adúltera, porque Israel tinha feito outrora, no passado, uma aliança com Deus, mas estava tendo um caso com outros deuses. Então, eles estavam vivendo uma vida verdadeiramente de adúlteros, e as consequências começaram a chegar. Começou a chegar a seca. Foram 3 anos e 6 meses sem chuva, aonde o povo de Israel começou até mesmo a morrer por causa da fome, mas porque eles haviam traído a confiança do Senhor. É claro que o povo de Deus, toda Israel foram induzidas por um homem chamado Acabe, que foi um dos piores reis que Israel já teve. Porque foi um homem que deixou de adorar a Deus, de obedecer a Deus, para fazer alianças políticas, aonde trouxe para Israel outros deuses, para que servisse ali o povo de Israel. Até o templo de Aserá foi construída dentro dos territórios de Israel, porque ele tinha feito uma aliança com, aleluia, outros povos. Quem está entendendo, diga amém. Mas preste bem atenção, que o fato do povo estar dividido, afastado de Deus, o altar de Israel, o altar de Deus estava o quê? Quebrado, destruído naquele momento. E houve então um homem de Deus chamado Elias, o profeta, que não aceitava aquelas condições.
que não concordava que o povo estivesse daquela forma e que a presença de Deus não estivesse mais entre o povo. Quem está entendendo nessa noite, diga amém. Às vezes você entrou aqui e você não sabe nem por onde começar. Às vezes a presença de Deus foi embora da tua vida e você não sabe mais como buscar esta presença. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, começa restaurando o altar da sua vida. Então Elias vai propor um desafio. Ali estava Jezabel, estava os seus profetas, vamos dizer assim, porque eram homens que adoravam a Será, a Baal, eram homens que serviam ao diabo, e eles estavam ali, aleluia, dentro dos termos de Israel, fazendo as suas obras malignas. Há muitas coisas, meu irmão, acontecendo ao nosso redor. Há muitas coisas acontecendo que nós não temos visão, que nós não enxergamos, que nós não sabemos. Mas para isso, precisamos estar em Cristo, para sermos guardados deste mal. E diante de uma divisão entre o povo, diante dessa falta de fé do povo, Elias então vai chamar a responsabilidade para ele. Sabe por quê? Porque quando o homem de Deus, ele tem fé no Senhor, aleluia, ele não precisa de multidão, ele sozinho, Deus vai honrar a sua posição. Aleluia. Pode todo mundo abandonar, pode todo mundo virar as costas, mas se você crê no Senhor, aleluia, Deus vai fazer a diferença na tua vida. E Elias então propõe um desafio, chama ali, aleluia, aqueles feiticeiros, eram 450. Fala para eles, olha, faz um altar aí, faz um sacrifício para o seu Deus, e eu vou fazer um sacrifício para o meu. Aquele que responder com fogo, vai ser Deus em Israel. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Aleluia. Às vezes faz tempo que você não ouve a voz de Deus. Às vezes faz tempo que você, aleluia, está lutando uma guerra e não consegue vencer. Eu quero te dizer essa noite, meu irmão, que quem vai responder para você é aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele é o Deus desse lugar e Ele é o Deus da sua vida. Então foi feito o altar. Agora, eu pergunto para vocês, quantos altares havia em Israel naquele momento? Quantos? 2. Só que um era para Baal. E ele estava o quê? Em pé. E o outro era o do Deus de Israel, mas ele estava caído. Você está entendendo o que eu quero te dizer? A palavra do Senhor diz, e o próprio Senhor Jesus disse, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Isso foi Jesus que disse. Muitas das vezes, aqueles que trabalham para o diabo, faz tudo direitinho, meu irmão. Não falta nada para que Satanás responda a sua oração. Responde o seu pedido. E muitas vezes, as pessoas chegam na casa de Deus, chegam diante de Deus e chegam de qualquer jeito, de qualquer forma. Às vezes oferece as coisas para Deus pela metade, achando que Deus é Deus de receber coisas pela metade. Diz a palavra do Senhor que eles ficaram ali, meio-dia, clamando a Baal, pedindo, ao ponto de Elias zombar, dizendo, grita mais alto. Grita mais alto, acho que ele está dormindo, está escutando vocês. Ao ponto de Elias zombar, por quê? Porque Elias tinha a certeza, a convicção, a fé, que Deus ia responder a sua oração. Harabassuri canta labaragachai. Na vida do verdadeiro cristão, na vida do homem, da mulher de Deus, não há dúvida do Senhor, Ele vai responder a sua oração.
E diz então que o altar de Baal estava de pé. Havia o quê? Havia ali um boi cortado em cima daquele altar. O sacrifício estava posto. Mas o altar de Israel estava caído. Então, como o tempo passou e nada aconteceu no altar de Baal, então Elias chamou todo o povo para si. Quem está entendendo, diga amém. A sua atenção não tem que estar para o mundo, a sua atenção tem que estar para Deus, aleluia. Não olhe para o mundo e nem fique olhando para o que o mundo está fazendo. Olhe para Jesus, o autor e consumador da tua fé, porque é Ele que está chamando a tua atenção nessa noite. É Ele. Tem gente olhando para o mundo, tem gente gostando do que está vendo no mundo, mas Elias falou para o povo: vem para cá, vem para diante de Deus, que vocês vão ver o que vai acontecer nesse lugar. Aleluia. Para de olhar para o mundo, olha para Jesus. Para de olhar para o teu problema, para de olhar para a tua dificuldade. Você não vê que o diabo está usando isso para entristecer você? Você não vê que o diabo está usando isso para tirar a sua fé? Olha para Jesus, irmão. Todo o povo estava lá. E será que Baal vai responder? E será que vai cair fogo do céu? Ah, eu gosto tanto desses homens aí, de preto. Elias falou: vem cá, olha para cá. Chamou todo o povo. Aleluia. Sabe por quê, meu irmão? Porque o homem de Deus, quando ele entra numa batalha, ele entra sem medo e sem dúvida. Elias disse: vem para cá, olha para mim, vem comigo. Chamou toda a atenção do povo. E o que Elias foi fazer primeiro? Elias já saiu orando? Não. Elias já saiu profetizando? Não. Elias sabia que precisava de um conserto. Ei, o diabo não precisa de nada não, irmão. O diabo não precisa de nada não. É só você abrir a boca e falar: diabo, eu quero ser. Ele já vem direto. Ele não precisa de preparação, não precisa de nada. Mas o Deus de Israel precisa. Porque Deus não habita em qualquer lugar. Quem está entendendo, diga amém. O povo de Israel: Deus está em todo lugar. Mentira. Mentira, Deus não está em todo lugar. Deus só está no lugar aonde estão buscando Ele. Nem tanto a palavra do Senhor diz que aonde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, aí está a presença de Deus. Para com esse negócio que Deus está em todo lugar. Deus não está em todo lugar não, irmão. Deus só está no lugar aonde tem fé, aonde profetizam, aonde creem e obedecem a Ele. Amém, Jesus? E diz a palavra do Senhor que Elias começou o quê? Elias foi lá e pegou 12 pedras. Por quê? Porque não era uma parte de Israel que estava caída. Era toda Israel que estava corrompida. Amém, Jesus? E a 12 pedras era a totalidade do povo de Israel. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Deus não quer nada pela metade. Deus não quer você pela metade. Deus não quer que você ore, aleluia, somente um pouco. Deus quer que você se derrame. E ele juntou as 12 pedras. E ele começou a montar as 12 pedras, chamando as pedras pelo nome. Judá, aleluia. Efraim, aleluia. Levi, começou a dar nome às pedras. Por quê? Porque você tem nome, irmão. Aleluia. Você tem nome. Jesus te conhece pelo teu nome. Aleluia. Às vezes lá no mundo, você é o cara, você é isso, você é aquilo. Não, Deus chama você pelo nome. Ele começou a dar nome àquelas pedras. E a partir do momento que ele foi empilhando aquelas pedras, ele foi o quê? Restaurando o altar. O povo estava distante, e o povo acompanhou, o povo olhou, o povo estava diante daquela restauração. E quando ele restaura o altar, olha só, quando ele empilha as 12 pedras, aleluia, diz assim a palavra do Senhor:
Versículo número 31. E tomou Elias as 12 pedras, segundo o número da tribo dos filhos de Jacó, o qual vieram a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu termo. Quer dizer, a revelação da palavra. Israel será o seu termo, o seu nome. Amém, Jesus? Versículo número 32. Com as pedras edificou um altar em o nome do Senhor e fez uma valeta em redor do altar, grande, o suficiente para caber 2 medidas de semente. Preste bem atenção. Ele edificou o altar, ele orou e consagrou o altar no nome de quem? Do Senhor. Amém, Jesus? Às vezes os problemas, as dificuldades, o que você está enfrentando, está tentando apagar isso da tua vida. Mas a tua vida, aleluia, está diante de um Deus Todo-Poderoso. Quem vai edificar a tua vida é o Senhor. E diz a palavra que ele fez ali uma valeta em volta. Muitas pessoas, já vi muitos pregadores pregar, falando que aquela valeta era para que colocasse água, molhasse tudo mesmo ali, o que ia ser oferecido, para não ter dúvida que ali ia pegar fogo mesmo molhado, porque era Deus. Amém, eu não discordo disso. Mas eu tenho algo mais profundo para você nessa noite. Porque Elias fez a valeta, aleluia, colocou a lenha sobre o altar, aleluia, cortou o bezerro em pedaços, colocou sobre o altar, aleluia, e ali diz a palavra do Senhor, que ele pediu 4 cântaros de água, e trouxeram, e ele disse: derrame a água sobre o altar. Irmãos, quando eles começaram a derramar a água sobre o altar, a primeira revelação que eu tenho disso é o quê? Que a água começou a se misturar com sangue. E começou a descer aquele altar até começar a encher a veia que estava aberta, ou a valeta que estava aberta. Quando o centurião chegou às 3 horas da tarde e foi confirmar se Jesus estava morto, diz a palavra do Senhor que um dos soldados catou a lança e furou Jesus do lado. E a palavra diz que saiu água misturada com sangue, aleluia, e purificou aquele lugar. Jesus estava ali presente, a purificação estava acontecendo, porque ninguém poderia chegar diante do altar sem estar purificado. Arabassuri canta, labaragachoragai. Mas não foi só 4 cântaros, foram 3 vezes de 4. E nós chegamos na totalidade de 12 cântaros. Por que isso, pastor? Porque as 12 tribos estavam corrompidas, sujas pelo pecado, e a água lavou, aleluia, as nações daquele dia, as tribos daquele dia. Deus está lavando a tua vida, Deus está lavando a tua vida, através da sua palavra, que está sendo ministrada nessa noite. Arabassuri canta, labaragachoragai. Quando Deus chamou o povo de Israel, a primeira vez na presença dele, assim que saíram do Egito, o que Deus mandou Israel fazer? Moisés, diga para o povo que lave as suas vestes, aleluia. Deus está lavando a tua vida, Deus está lavando o teu coração, Deus está lavando a tua casa, Deus está lavando a tua família, porque a obra que Ele vai fazer é grande. Arabassuri canta, labaragachoragai. Ninguém chega diante do altar de qualquer jeito. Ninguém põe a mão no altar de qualquer jeito. Elias estava fazendo tudo conforme a vontade do Senhor. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que colocaram a água. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse ao Senhor: Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, aleluia, fizeste hoje que tu é Deus em Israel,
e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Agora eu quero te dizer uma coisa nessa noite: o profeta fez loucura? O profeta tomou decisão do seu coração? Não, ele fez tudo conforme a palavra de Deus. Obedeça a palavra, ande na palavra, obedeça a palavra, porque é isso que vai mudar a sua vida. É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor que vai garantir a tua vitória. É a palavra do Senhor, a obediência à palavra do Senhor que vai abrir a porta. É a obediência à palavra do Senhor que vai restaurar o seu altar. Aleluia! Ele não fez loucura, ele não inventou nada, ele fez tudo conforme a palavra de Deus. Aleluia! E diz aqui a palavra: conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Aí ele diz no versículo 37, responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizestes retrodecer o seu coração. Aleluia! Retrodecer. A palavra retrodecer quer dizer voltar atrás. Amém? Meu irmão, tem uma palavra muito forte no livro de Hebreus que diz assim, aleluia, que aquele que volta atrás com a sua palavra, aleluia, não é digno do reino de Deus. Amém? Aquele que retrocede, aquele que um dia provou, um dia sentiu, um dia Deus se manifestou na sua vida, mas ele voltou atrás. Toma cuidado com isso. Às vezes a luta está grande na tua vida, às vezes, aleluia, você, aleluia, não está aguentando essa pressão, mas sabe por quê? Porque os teus olhos estão no problema. Olha para Jesus. O que o profeta fez naquele dia? O profeta chamou a atenção do povo e fez o povo olhar para quem? Para Deus. O povo fazia tempo que não tinha, que estava olhando para quem? Para Baal. Para quem? Para os profetas, aleluia, ali de Baal. Mas naquele momento, o homem de Deus falou, vocês vão olhar para Deus agora. E ele orou, segundo a vontade do Senhor. Aleluia. E diz a palavra do Senhor, no versículo número 38. Então, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras, e pôs ainda, e lambeu as águas que estavam na valeta, aleluia. Sabe o que Deus fez? Deus não fez pouca coisa não, Deus fez serviço completo, porque Deus é Deus de fazer as coisas por inteiro. Arabassuri canta, labaragachai, aleluia. Entenda uma coisa, quando colocou ali a lenha sobre aquele altar, mandou pegar uma oferta para Deus. Que oferta que era essa, pastor? Um novilho. Agora eu digo para vocês, Elias colocou metade do novilho? Não. Elias colocou alguns pedaços dele só? Não. O que era para Deus, era para entregar por inteiro. Quem está entendendo, diga amém. Deus não é Deus de metade, meu irmão. Deus é Deus de totalidade. Aleluia. Não se achegue diante de Deus com pouco que você tem. Chegue diante de Deus com toda a sua vida. Porque é isso que Deus vai fazer milagres na tua vida. Chegue diante de Deus com toda a sua vida. Deus não quer metade da sua oração. Deus não quer metade do seu tempo. Deus não quer repartir você com o WhatsApp. Deus não quer repartir você com o Facebook. Deus quer que você esteja em sua presença. Ele colocou o novilho inteiro. Você está entendendo o que Deus está querendo hoje? Para Ele mudar a sua vida, você precisa consertar seu altar. Para Ele mudar a sua história,
Precisa consertar o seu altar. Tem muitas pessoas que estão com o altar derrubado. Já não oram mais, já não buscam mais a Deus, já não acreditam mais nas suas promessas. Ei, eu quero te dizer nessa noite, Jesus nunca mentiu para você. Jesus nunca falhou na sua vida. E eu creio que você se lembra dos livramentos que Ele já te fez, das promessas que Ele já se cumpriu. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. Somos nós que mudamos. É o homem que muda. Por que o homem muda? Porque o homem, muitas das vezes, ele tira os olhos do Senhor e passa a buscar outras coisas que chamam a sua atenção. Mas Elias foi lá e restaurou o altar de Israel. Depois que Elias fez isso, meu irmão, a dinastia de Acabe acabou. Teve uma morte terrível. Porque assim disse o Senhor para ele, para Acabe: assim como você deixou esse rei escapar, assim como era para ele morrer ao fio da tua espada, mas você permitiu que ele escapasse. Quem era? O rei da Síria. Assim como você permitiu que ele vivesse, você dará a sua vida por ele. Acabou. O que aconteceu? Esse rei foi lá, se fortaleceu novamente, veio em batalha e matou Acabe. Deu a sua vida por ele. Não dê a sua vida, meu irmão. Não dê a sua vida por coisas erradas. Não dê a sua vida por problemas. Não dê a sua vida, aleluia, por coisas fora da palavra do Senhor. Não vale a pena. Porque isso vai te consumir. Vai te destruir. E Jezabel? Jezabel, o sonho dela era o templo de Aserá. Era o templo de Baal, do lado do templo de Israel. Aconteceu? Não. Por quê? Porque os cachorros comeram a sua carne, mataram-la viva, porque esse é o castigo de quem se levanta contra Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Seja amigo de Deus e não inimigo, porque ninguém que quis ser inimigo de Deus ficou vivo para contar a história, irmãos. Amém? Glória a Deus. Ninguém pode com o poder do nosso Deus. Ninguém. Então não é na sua vida que Deus vai falhar. Não é na tua vida que Ele não vai cumprir. O que você precisa entender é: volte, aleluia, a queimar nesse altar. Volte a queimar, a oferecer o melhor que você tem nesse altar, que é a sua vida. Comece a fazer isso. Restaure ele e o Senhor será contigo, no nome de Jesus. Aleluia. É isso que está faltando nesses dias. Homens e mulheres dispostos a voltar a orar, a voltar a jejuar, a voltar a pagar o preço em oração, a voltar a estar de joelhos diante de Deus. É isso que está precisando nesses dias que nós estamos vivendo. E eu creio que aqui nesta noite tem homens e mulheres dispostos a restaurar esse altar nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Depois que esse altar foi restaurado, depois que Deus respondeu com fogo do céu, aleluia, eu não sei de que jeito Jesus vai responder a tua oração, mas fique tranquilo, Ele vai responder, aleluia, Ele vai responder a tua oração, Ele vai tocar na tua vida, Ele vai, aleluia, mudar a sua história, porque Ele é Deus, somente porque Ele é Deus, Ele vai fazer isso. O fogo caiu, e todo o povo viu, e todo o povo gritou: só Deus é Senhor em Israel. Amém? Só Deus é Senhor em Israel. Aleluia. Bate no seu peito e fala: só Deus é Senhor na minha vida, só Jesus é Senhor na minha vida. Isso, reconhece que é só Ele na sua vida.
Amém, Jesus? Glória a Deus. Se coloque de pé nessa noite. Esse é o momento. Esse é o momento. Você ouviu a palavra. Deus falou no seu coração. Agora é a sua atitude. É o seu momento de você agora olhar para você mesmo e edificar esse altar novamente. Restaurar essa comunhão. Restaurar esse amor. Restaurar aquilo que foi perdido por causa das lutas. O Senhor está falando com você nessa noite. Deus vai operar grandemente, poderosamente, na nossa vida, no nosso meio, para que o milagre aconteça nessa noite da tua vida. Não importa a maneira que você chegou aqui, entenda isso no nome de Jesus. Não importa, o que você tem que fazer é edificar o teu altar agora, aleluia. Se alguém derrubou, se algum problema destruiu ele, não importa, Deus está dando para você a condição de restaurar o teu altar e voltar para a presença dele, aleluia. Deus quer mandar fogo nesse altar. Carabassuri canta, labaragachoragai. Aleluia. Vamos orar nessa noite. Feche teus olhos. Feche teus olhos e abra a tua mente, o seu coração para o Senhor nesta noite. Porque a obra que Deus vai fazer na tua vida é grande. Aleluia, o milagre que Deus vai fazer na tua vida é grande. Não duvide. Elias não duvidou. E fogo caiu do céu. Senhor Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, meu Deus, nós estamos diante do Senhor, como igreja, estamos clamando a Ti, porque para nós, meu Senhor, não há outro Deus, só o Senhor é Deus na nossa vida, e por isso clamamos ao Senhor, para que o milagre comece a acontecer, Senhor. Responda a nossa oração. Se manifeste, meu Deus, em nossas vidas. Venha, venha, Senhor. E volte a queimar nesse altar, Senhor. Volte a queimar nesse altar, meu Deus. Volte a estar presente nesse altar, meu Pai. Que é a vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Pois é o Senhor que restaura. É o Senhor que edifica. É o Senhor que faz a obra. Por isso nem o diabo, nem o inferno, nem os demônios podem, meu Deus, parar aquilo que o Senhor vai fazer. Meu Deus, alcança essa vida, meu Pai, e transforma essa alma, meu Deus, para a glória do Teu santo nome, Jesus.